Muito boa noite, amigo e amiga rubro-negra. Pitcho na voz para mais um pós-jogo aqui no canal do Felipe Fontoura. Vocês estão acostumados, né? Acostumadas com o Felipe, tradicionalmente nos videozinhos curtos gravados sempre após o jogo do Flamengo. Mas ele tá com febre, não tá se sentindo muito bem, então eu estou encarregado desta árdua missão que é conduzir esse pós-jogo de hoje. Só para já avisar vocês, ele está sendo medicado lá, então amanhã ele já vai estar melhor, com certeza ele vai conseguir aparecer aqui também para vocês matarem um pouco a saudade dele. Um Flamengo que a gente se acostumou a ver, né, gente? É um Flamengo pouco criativo, um Flamengo que roda muito a bola de um lado para o outro. Hoje, inclusive, o Pulgar ficou mais recuado ali, o Thiago Maia mais avançado, mais ou menos na posição que o Vitor Hugo chegou a fazer quando ele começou jogando. E o Thiago Maia, a gente já trouxe aqui. Ele não é esse cara que vai auxiliar tanto assim na criação. Até no primeiro tempo ele deu alguns passes interessantes ali. Quando o Flamengo conseguiu encontrar um espaço, o Cruzeiro faz um gol muito cedo, né, um chute muito forte do Marlon, o lateral esquerdo, com passagem pelo Fluminense. Acho que foi 118 km por hora a velocidade da bola, então não tinha muito o que o Matheus Cunha fazer ali, um chutaço nas costas do Wesley, né, que não acompanhou o lateral. O Cruzeiro abre o placar e aí se fecha. E aí a gente tem aquela velha e tradicional dificuldade, né? A gente não consegue entrar numa defesa bem montada pelo Pepa. O Cruzeiro tem um trabalho, uma ideia de jogo já sendo elaborada, implementada, já desde a época do Pesolano, hoje no Valladolid, curiosamente clube do Ronaldo também. E o Pepa chega, pega uma terra ali que já tem uma ideia de jogo, chegando muitos reforços e tudo mais, e ele consegue dar seguimento com mais tranquilidade ao trabalho, diferente do caso do Sampaoli. Sampaoli pega um elenco que já vem jogando no futebol posicional há bastante tempo. O Domi tinha essa ideia, aí depois muda, vem o Rogério Ceni, Renato Gaúcho com outras ideias, e aí vem o Paulo Souza do futebol posicional também. Depois vem o Dorival com uma ideia de jogo um pouquinho diferente, mas aí o Flamengo reencontra o futebol posicional com o Vitor Pereira e agora também com o Sampaoli. Então já era para o Flamengo conseguir lidar bem com o futebol posicional e isso não ser um entrave ali para a gente conseguir desempenhar o mínimo que seja dentro de um jogo. Então, um Thiago Maia mais avançado, não, eu geralmente bato muito no Thiago Maia, talvez porque ele não é o jogador para jogar nessa função que o São Paulo está colocando, né? E ele acaba ficando encarregado disso e, meu irmão, tá no Flamengo, você tem que desenvolver um passe. Cara, eu não tenho essa característica, irmão, desenvolve, treina, 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 que você vai conseguir dar um passe um pouco mais agudo e tudo mais. E hoje ele tentou fazer essa função ali, mas com muita dificuldade. O Pulgar vindo mais de frente ali, o Pulgar tem um passe um pouco mais agudo, tentou bastante também. O Gerson prendendo muito a bola, até no segundo tempo ele vai pro lado direito depois que o Cebolinha entra. Mas, cara, tudo isso que eu for falar aqui, a gente vai sempre voltar num Flamengo muito pouco criativo. O Pedro saindo um pouco mais da área também para buscar jogo. Um pregado. O Pedro hoje foi um bonde, cara. Muito mal. O Pedro, o Gabigol até ajudou defensivamente, tomou algumas bolas ali, correu bastante, mas finaliza mal também, errando muitos passes bobos ali. É o Flamengo com problemas técnicos que a gente já sabe, né? E tem problema tático também, e principalmente físico. Principalmente físico. O Flamengo hoje tem muitos problemas. Dentro do campo, a gente vai apontar o técnico, o tático e o físico. E fora do campo, né? Fora do campo ali, né? Que acaba impactando nisso. A parte anímica, o comportamento, tudo isso no Flamengo hoje é um problema. Tudo isso hoje no Flamengo é um problema. O Flamengo não morde, o Flamengo não marca. O Flamengo marca a distância. A cabeçada do Gilberto no contrapé do Matheus Cunha, o jogador do Cruzeiro, que eu não vou lembrar agora quem foi, cruza com a maior tranquilidade do planeta. O Flamengo não aperta. E foi pelo lado do Ayrton, o lado do Wesley também, ninguém aperta. O meio, ninguém aperta. Acho que até o Pedrinho falou que o Pulgar, o Thiago Maia, o Gerson não tem essa característica.
de marcar, de dar o bote. Eu discordo. Eu discordo. Isso aí é instrução. Amigo, você vai marcar. Contra o Fluminense, eles fizeram isso. Pulgar, principalmente o Pulgar e o Thiago Maia mordendo. Como que não tem essa característica, rapaz? Ou o Sampaoli não tá dando essa instrução, ou os caras não estão fazendo porque não querem, pô. Ou é uma coisa ou é outra. Mas agora, morder, marcar pressão, eles conseguem fazer. Já mostraram que conseguem. Já mostraram que conseguem. Primeiro jogo da final do Carioca com o Vitor Pereira, eles mostraram que conseguem desempenhar um bom futebol ali, com intensidade. Aí depois aquele jogo horrível contra o Maringá, o segundo jogo é contra o Fluminense horrível também. E aí a característica? Não. Tem outro problema. Ou o treinador que não quer que os caras façam isso nos outros jogos, só queria naquele, ou jogadores que escolhem jogos para ter aquela intensidade. Ou uma coisa ou é outra. Sacou? Então, com todo respeito ao Pedrinho, mas nessa eu discordo dele, porque a gente já viu esses jogadores marcando essa pressão, dando bote. Talvez ele tava usando como referência o João Gomes, que é um cara mais de pegada. Entendo, entendo. Mas a gente já viu esses jogadores jogando com pegada também, dando bote. E o time do Flamengo marca a distância. Flamengo e Goiás no Maracanã, o Flamengo marcou a distância. Flamengo e Cruzeiro, hoje, Flamengo marcou a distância. Flamengo e Corinthians no Maracanã 1x0, Flamengo gol do Léo Pereira machucado, o Flamengo marca a distância. E é simples, o Flamengo marca a distância. Flamengo e Fluminense 0x0, o Flamengo marcou pressão. E foi, acho que o último jogo que a gente viu o Flamengo jogando muito bem. A gente trouxe a informação aqui, os jogadores não estão contentes com os treinos em dia de jogo. Que o cara treina de manhã e aí descansa pro jogo, né? E fica concentrado até o horário do jogo. Os caras não estão contentes com isso. Então, de repente, isso está impactando também. Preparo físico horrível, cara. Preparo físico é tenebroso. E alguns jogadores parecem, sei lá, também não quero ficar criando hipóteses aqui, porque é tudo achismo. E sempre após o jogo assim, o lado torcedor grita. Então eu tento até tomar cuidado, mas cara, é muito complicado. A gente tá vendo, porra, o mesmo filme, todo jogo é a mesma coisa, gente. Todo jogo é a mesma coisa. É o Flamengo sem criatividade, sabe? Agora que a diretoria tá se mexendo para contratar uma alternativa para a ausência do Arrascaeta, porque a corda tá no pescoço. Precisava disso. Pô, tem 3 anos que a gente pede isso, cara. Tem 3 anos. Agora que o Arrascaeta tá com desequilíbrio muscular oriundo de um monte de lesão maltratada, porque o cara não pode ficar de fora porque só tem ele, você vai ter que trazer alguém às pressas e sabe lá quanto tempo que o Arrascaeta vai levar pra curar 100%. Que eu não caio mais. Cara, Pítio, não vou cair mais nesse papinho de 1 mês e meio ele tá bem. Não tá P nenhuma. Não tá P nenhuma. Pô. A gente informou aqui, a gente consultou o ortopedista médico lá da seleção de vôlei do Brasil e ele falou que essa lesão que o Arrascaeta tem no pubis ali demoraria de 2 a 3 meses para você curar. Curar. E aí tem a cirurgia e tem também. Aí ele explicou lá melhor, né? Eu sou muito leigo, mas você não precisaria fazer uma cirurgia. Aí me veio o Flamengo e fala que 1 mês e meio o cara ia estar 100% e ele volta com outra lesão, amigo. Porra. Aí é circo, pô. E a gente é o palhaço, pô. Aí virou circo. Sacou? Porque não pode deixar o cara fora, que é uma pressão danada. Sem o Arrascaeta o time perde a criação. Agora até o Everton Ribeiro tá com lesão também, que era um cara que se lesionava pouco. Então isso aí preocupava menos eles, porque o Everton Ribeiro ficava com a parte da criação. E em vários jogos ele conseguiu dar conta ali. Agora tá sem os dois, pô. E aí, precisava disso? Precisava esperar os dois se machucarem pra você ir atrás de um meio armador, gente. Pô, não sei, pô. Parece que eu sou. Pô, que eu sou uma criança de 5 anos, sei lá, falando óbvio. Eu ainda tenho que ler ainda comentários
de algumas pessoas. Ah, você fica criticando a diretoria mais vitoriosa da era do Flamengo. Você merece Patrícia Amorim e Márcio Braga. Amigão, não, não mereço não. Eu cobro profissionalismo. Então, eu não mereço quem foi menos profissional que essa diretoria ainda. Pô. Se você gosta deles, não tem o menor problema. É uma escolha sua. Eu vou criticar porque são amadores. Porque são amadores, pô. São muito amadores. Sabe por que o Palmeiras hoje tá na nossa frente? Porque ele tem um pensamento nível Europa. Que muita gente fica falando, ah, mas aqui é Brasil, amigo. Você quer ter um time nível Europa ou nível Brasil? O Flamengo é nível Brasil. Ganha um ano, aí no outro ano acomoda, tem uma preparação física horrorosa, aí fica nesses trancos e barrancos, aí troca treinador, aí traz jogador bom para tentar recuperar o que fez de errado. O nível Europa, amigo, nível Europa bom, né? Óbvio que tem nível Europa ruim. Mas o nível Europa bom você não tem jogadores acomodados, você tem jogadores vitoriosos com fome, grandes jogadores com fome. E é o Palmeiras hoje, que tem o Abel Ferreira. E eu não dou nem mérito tanto para a diretoria do Palmeiras, não, porque eles queriam um monte de treinador com ideias diferentes na época do Abel Ferreira. Contrataram o Abel Ferreira, ele ganhou uma Copa do Brasil, uma Libertadores e foi mantido no cargo. No Flamengo, o cara que ganha a Copa do Brasil e a Libertadores não tem seu contrato renovado. E aí? Pô, preciso dizer mais alguma coisa? Pois é. Então, o Flamengo não tem um trabalho nível Europa de concentração, de fome, do cara que é vitorioso, ele tem que se manter vitorioso, pô. O Veiga tem fome de continuar vencendo, o Dudu tem fome de continuar vencendo, o Rony tem fome, o Gustavo Gomes, o Everton. Tem fome, pô, tem fome. E o Palmeiras renovou o seu elenco. O Flamengo renovou também, né? Com o Vidal, com o Cebolinha, enfim. Mais um desabafo nesse pós-jogo. Acho que, cara, eu tô muito sem esperança, vou ser bem sincero com vocês. Fica até difícil a gente analisar muito tática, porque é o mesmo filme que a gente tá vendo. Eu fiz muita análise tática lá com o Vitor Pereira, né? O Vitor Pereira tem um futebol posicional, jogava um pouquinho diferente do Sampaoli, um pouquinho não, né? Bastante coisa, porque pelo menos na parte final ele recuava muito, o Sampaoli joga muito para frente, mas é o futebol posicional que a gente acabou se acostumando a ver. Mas sem essa querência, sem essa vontade que eu tô falando aqui, eu não vou nem citar vontade, que é uma palavra muito forte, mas sem essa querência, essa intensidade dos jogadores ali, vai ser muito difícil a gente analisar qualquer coisa tática. Até eu vi um tweet do Marcos Martins, né, que participa aqui com a gente em várias lives, onde ele citou que o Flamengo poderia ter tido mais jogadores ali no entrelinhas no jogo de hoje, né? Só que eu até rebati com ele, eu falei, cara, acho que hoje isso também não daria certo, porque os caras que têm o passe no entrelinhas, que tem essa visão de jogo, hoje seriam Pulgar e Thiago Maia. Eu, claro, entendi que o Gerson ficaria também nesse entrelinhas, o França, o Gabigol. E, cara, só o Pulgar que consegue dar um passe entre linhas. O Thiago Maia não tem essa característica. Ele tem dificuldade, entende? Então, seria até uma boa ideia, mas acho que também não daria certo. O Cruzeiro estava bem compacto, esse entre linhas não estava com tanto espaço, pelo menos no primeiro tempo. No segundo tempo, o Cruzeiro gostou mais do jogo também, saiu um pouco mais. Mas enfim, o nosso problema é muito grave, amigos e amigas. A gente tem um Flamengo hoje que sangra, um Flamengo hoje que a perspectiva é esperar os reforços chegarem. Alguns já vão dizer volta JJ, enfim, cara. Eu não vou nem comentar em relação a isso. São Paulo é um excelente treinador. É, Torço para que ele desapegue um pouco dos medalhões, mas acho que isso vai acontecer quando os reforços chegarem. Acho que isso tende a acontecer quando os reforços chegarem, que aí a gente vai dar uma oxigenada também nesse elenco acomodado. Tomara que os jogadores que cheguem não se acomodem também. Que cheguem com muita fome e deem fome também aos que estão bem saciados. Tá? Então,
Te peço aí, deixa o like, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. A gente tem lives aqui de segunda a sexta, videozinho gravado também. Amanhã Felipe Fontoura estará de volta. E hoje sentei aqui para trocar essa ideia com vocês, fazer um pouco da leitura desse jogo. E aí nas lives a gente comenta um pouco mais da parte tática e também a gente conversa com você, você deixa sua mensagem, a gente ouve áudio de vocês e tudo mais. Aquela interação que vocês amam e a gente também. Valeu? Um beijo no coração. Bom, por mera educação, né? Um ótimo sábado para vocês, domingo também. E até a próxima. Beijo!